Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Bem-vindos a mais uma live, mais uma transmissão. Estaremos hoje falando sobre discipulado ou chamado para o ministério. Enquanto vocês vão entrando, deixar esse louvor tocando aqui um pouquinho mais baixo. Como está a imagem, como está aí o áudio, está escutando bem? Fazer discípulo. Fazer discípulo é a aula ou o nosso estudo de hoje. Chamado de Deus para o ministério. Chamado que Deus faz para todos os seres humanos para a salvação. A diferença entre o chamado para a salvação, a diferença entre chamado para o ministério, diferença de chamado ministerial ou chamado trabalho eclesiástico, diferença entre ele e os dons, é o que nós falaremos hoje. Falaremos sobre a vocação de um discípulo, a vocação de um servo de Jesus Cristo. Quais os sinais que o Senhor e a igreja dá para aqueles que são vocacionados, pastores, mestres, evangelistas? Qual o sinal, Eduardo? Como reconhecer que Deus me chamou para o ministério, para um trabalho? É isso que nós falaremos nessa live hoje. Vamos deixar o pessoal chegando. Já tem algumas pessoas entrando. Graça e paz, a paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo, amados. Aproveita e vai compartilhando aí com seus irmãos, compartilhando aí com a sua igreja. Aí na fanpage no Facebook existe a opção de criar salas. Você possa estar criando salas aí, chamando seus amigos para participar dessa aula. Uma aula abençoadora. Quantos cristãos hoje se fazem essa pergunta? Será que eu sou chamado? Será que eu tenho um ministério? Será que Deus me escolheu para trabalhar na obra, para exercer um trabalho específico? Como eu vou identificar? Como eu sei? Existem respostas bíblicas? Existe alguma chave especial que abre esse entendimento? Será que existem sinais a quais nós podemos nos identificar? Ou será que Deus fala conosco diretamente? Uma das coisas mais difíceis na vida de qualquer cristão é identificar o seu chamado. E quando ele identifica e sabe que tem um chamado, muitas das vezes ele não sabe para quê, não sabe como exercer. Deus chama todos ou chama apenas alguns ao ministério? Existe diferença nos dons espirituais para os dons ministeriais? Existe, nós falaremos disso. Então vamos continuar, né? Vamos dar início aqui à nossa aula. Deixa eu tirar aqui o áudio para que não atrapalhe. Nós estaremos hoje, então, amados irmãos, falando a respeito de discipulado ou de chamado, chamado por Deus. Como acontece o chamado? Eu citarei alguns textos bíblicos, tentarei falar um pouco sobre esses textos bíblicos e tentarei também fazer a exposição delas, trazendo para nós um ensino ou então uma ajuda de como Deus trabalha através do tempo na sua igreja, como Deus levanta homens, como Deus levanta servos capazes
como Deus capacita, na verdade, né? Porque Deus não chama ninguém pronto, Deus capacita, Deus chama aquele que não tem capacitação, ele capacita, né? Nós falaremos sobre isso. Como acontece o chamado? Existe, amados irmãos, 2 tipos de chamado. O primeiro chamado que nós vemos é o chamado de Deus para toda a humanidade, ou seja, chamado de Deus para a salvação. Deus chama, convida todos para que todos sejam salvos. E existe um outro tipo de chamado que nós chamamos de chamado ou trabalho, que é o trabalho ministerial, é o trabalho para edificação e crescimento da igreja. E eu separei aqui em 6 tópicos de como funciona, ao meu ver, esse chamado de Deus. Eu separei, entrei em 6 tópicos e eu coloquei 6, fundamentei esses 6 tópicos na palavra de Deus para que a gente possa entender de como Deus opera e como Deus chama aos seus servos ao trabalho ou à salvação. O primeiro chamado para a salvação, que se encontra em Lucas capítulo 6 e Marcos capítulo 1, nós vemos que Deus, ele primeiro escolhe e ele chama. E esse escolher de Deus e chamar é o chamado para a salvação. Ele inicia o chamado de todo cristão, para todo cristão, escolhendo e depois chamando. Então, esse chamado é o início na vida de todo aquele que vai ser chamado ao ministério. Então, existem pessoas que são chamadas para a salvação e existem pessoas que são chamadas para a salvação e desenvolver outros ministérios ou outros trabalhos. Então, Deus escolhe, Lucas 6, do versículo 12 ao versículo 16, e Deus chama Marcos, capítulo 1, versículo 16 ao 12. Deus escolhe, ou seja, é Deus quem predestina. Antes da fundação do mundo, Deus já tinha chamado, escolhido. E esse chamado, amados irmãos, ele é um chamado para todos os seres humanos. Deus faz o convite para que todos que naquele, lá conforme João 3,16, aqueles que nele crê não pereçam, mas tenham a vida eterna. Então Deus chama aqui para a salvação. E Deus também escolhe, Lucas capítulo 6, versículo 12 ao 16. Vamos ler? Vamos iniciar a nossa leitura? Lá em Lucas 6, do versículo 12 ao 16, está escrito assim: Deus escolhendo. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos: Simão, a qual também chamou de Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Felipe e Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, e Judas, irmão de Tiago, e Judas Iscariote, aquele que foi o traidor do Senhor Jesus. Então, nós vemos que Deus chamou e escolheu 12 discípulos. Então, Deus é quem chama e Deus é quem escolhe. Ok? Esses 2 chamados é para todo o cristão. Deus chama, Marcos capítulo 1, versículo 16 ao 20, iremos fazer a leitura. E, andando junto do mar da Galiléia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhe disse: Vinde após mim. Olha só Deus chamando, Jesus chamando. E eu farei que sejais pescadores de homens. E deixando logo as suas redes, o seguiram.
E passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou. E eles, deixando a seu pai Zebedeu no barco com os jornaleiros, foram após ele. Então nós vemos que Deus escolheu e Deus chamou os seus discípulos. Assim Deus chama todos nós e escolhe para sermos salvos, ok? No terceiro tópico, a qual nós vemos em 2 Pedro, no capítulo 1, do versículo 10 a 11, nós já vemos que é o terceiro processo do chamado. Deus escolheu, Deus chamou, agora Deus vai confirmar o seu chamado. Deus confirma o seu chamado para o ministério, né? E ele faz essa confirmação, né? E chama para o ministério, mas um detalhe importante é que tem pessoas que não atendem esse chamado, ou não entendem, não conseguem identificar esse chamado. O Senhor chama os seus servos para trabalharem na sua obra. Então Deus chamou, Deus escolheu, salvou, e aí Deus confirma. Vamos fazer a leitura, né, de 2 Pedro, que está escrito assim, ó. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto nunca jamais tropeçareis, porque assim vós será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O chamado para o ministério, conforme eu estava falando anteriormente, é para aqueles que obedecem o chamado. Então, o terceiro tópico, Deus confirma o seu chamado, Deus escolheu, Deus chamou e Deus confirma o seu chamado. Mas para que haja essa confirmação, você precisa aceitar e obedecer o seu chamado. Você precisa obedecer. Então, esse terceiro tópico é para quem obedece. Você já foi salvo, já foi escolhido. Então, Deus chamou você para um ministério, mas você precisa obedecer o seu chamado. Deus prepara e capacita, é o quarto tópico. Nesse quarto tópico, nós vemos que após a confirmação, após o discípulo de Jesus receber o chamado, ter a sua confirmação do chamado, Deus começa a preparar e começa a capacitar o seu discípulo ou o seu ministério. Nós podemos ver isso em Jeremias, capítulo 1, versículo 7, que está escrito assim: Então disse eu, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. Mas o Senhor me disse, não digas eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar, irás e tudo quanto te mandar, falarás. Aqui está falando do chamado de Jeremias, do profeta Jeremias. Ou seja, Deus é quem prepara, Deus é quem capacita. Então Jeremias ele se sentia incapacitado. Jeremias ele achava que não tinha condição nenhuma de exercer nenhum ministério. E aqui Deus estava chamando ele para ser um profeta, para falar em nome de Deus para um povo extremamente rebelde. Então ele falava que ele não era digno, porque ele era um menino ainda. Ele dizia que não sabia falar direito, não tinha condições de falar. Então Deus chama e fala que tudo que ele mandar ele falar, ele iria falar. Ou seja, Deus capacita, ele prepara os seus servos para o ministério e Deus capacita, ele dá capacitação, ele dá dons ministeriais, nós veremos na frente, são alguns, e Deus, além dos dons ministeriais, ele dá os dons espirituais para edificação, para ser usado na sua obra. Tem algumas pessoas que fazem uma junção ou de uma forma equivocada, uma interpretação incorreta a respeito de dons ministeriais com dons espirituais, dizendo que os dons ministeriais que nós vemos em Efésios capítulo 4, acho que é isso mesmo,
Efésios capítulo 4, deixa eu ver. Que o dom que nós vemos ali é o mesmo dom espiritual que nós vemos lá em 1 Coríntios. E não. O chamado ao ministério possui dons espirituais, mas o chamado ao ministério são dons dados para trabalho. São dons em exercício à igreja, para ser exercido na igreja do Senhor. Né? Nós falaremos quais são esses dons aqui para frente. Então Deus chamou, Deus preparou, Deus capacitou, Deus capacita e Ele chama quem não tem condições nenhuma realmente de exercer ministério algum, porque é Ele que quer preparar e é Ele que vai capacitar os seus servos. Depois nós vemos que após o preparo e a capacitação do Senhor, do chamado do Senhor para o ministério, nós vemos que após esse processo, o servo do Senhor Jesus, o discípulo do Senhor Jesus já está capacitado, já desenvolveu os seus dons, já está preparado, né? E aí, após essa capacitação, Deus envia. Só após isso, esse preparo, é que Deus envia o seu servo para ao trabalho. Marcos, capítulo 16, versículo 15. Deus envia, ou seja, está escrito: e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aqui, irmão, quando você interpreta o ide, quando você está lendo aqui o ide ou o indo, ele é um imperativo. Ou seja, aqui é um imperativo, ou seja, uma ordem do Senhor Jesus que não pode ser desobedecida. É um imperativo. Vá, faça discípulos, indo, né? Ide, vão, imperativo. É meio complicado, né? A língua portuguesa, aí, as interpretações o português e o grego, por exemplo, sofrem algumas diferenças nas interpretações, nos seus verbos. Mas a tradução aqui, até para nós no português, o ide, ele é um imperativo, ele continua sendo imperativo, né? Então é uma ordem. E vão, façam discípulo. Então Deus, ele, após o preparo e a capacitação do seu servo, ele envia o seu servo ao trabalho. Deus, após enviar o seu servo, ele sustenta e dá respaldo. Ele dá sustento e respaldo. Vamos ler Mateus capítulo 6, versículo 30 ao 33. Como Deus, ele prepara, capacita e como Deus sustenta o seu servo na obra. E não só os que exercem o trabalho ministerial, mas Deus também sustenta e abençoa, capacitando também o crente que é fiel a ele. Né? Aqui essa bênção é uma bênção a todo servo de Jesus Cristo, a todo servo de Deus. Ele fala assim: se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo: que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é quem corre atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Então aqui tem uma promessa para todo cristão. A promessa não é só para quem exerce o ministério, ou seja, pastores, mestres, evangelistas, apóstolos, profetas. A gente vai ver alguns desses dons, né, que eram exercidos, né, na época da criação ou do crescimento da igreja, e que continua ainda essa promessa nos dias de hoje na vida de todo cristão, todo servo de Deus. Um tempo atrás eu estava conversando com um irmão pastor, né, que está passando por uma situação difícil, a igreja não está podendo ser aberta aos cultos, né? As pessoas estão passando por situações financeiras difíceis, né? Está faltando recurso, né? Então, eu estava conversando com esse irmão a respeito da providência de Deus, que nós devemos depender do Senhor Jesus, que Ele não deixará faltar para ninguém, nenhum dos seus servos. Eu não conheço, amado irmão, nenhum servo do Senhor Jesus que esteja
que morreu de fome ou que esteja passando uma necessidade de... Não conheço. Pode sim, nós passaremos por momentos de turbulência onde os recursos não vão ser... os recursos não vão ser tão grandes como eram antigamente. As vacas são magras. O período hoje atual, nós, inclusive com o coronavírus aí, é um período que a igreja vai passar por situações, toda a humanidade está passando com situações difíceis, né? Financeiramente, sem dinheiro, sim. E os crentes precisam ter a dependência no Senhor Jesus, porque o sustento, né? E nós vemos isso em Mateus 6, o sustento vem do Senhor. Nesse período ao qual o Senhor estava falando aos seus discípulos, ele estava enviando os seus discípulos ao Evangelho e ele fazia promessa para que não era para levar nada, que ele ia suprir todas as necessidades. E assim era. Por onde os discípulos passavam, eles eram sustentados, né? Apareciam novos discípulos, novos seguidores, levavam alimento, comida, não faltava, eles não precisavam de nada. E aí essa promessa para nós hoje é a mesma, que não faltaria, né? Então, o Senhor, aquele que é fiel ao Senhor, ele está passando por situação difícil? Está passando por situação difícil, né? Muitos comerciantes não podem abrir, assim como eu, não posso abrir meu comércio. Mas louvado seja o nome do Senhor, não tem faltado, Deus tem sustentado, né? Tem sustentado. E aqui eu deixo para você uma reflexão e eu quero falar com você, líder, pastor, amado irmão, você que é líder de uma igreja, né? Uma igreja que tem sido abençoada pelo Senhor Jesus. Abençoa a vida da sua igreja. Provavelmente existem membros nessa igreja passando necessidades. É hora da gente voltar a praticar as primeiras obras, os primeiros ensinamentos, o primeiro amor, né? E tem irmãos que estão passando necessidade. O irmão está orando lá, precisando, e está com necessidade. Se você está vendo isso, meu irmão, é porque você faz parte disso. Você tem que se levantar e ajudar, contribuir. E aí eu vou estender isso não só ao irmão da nossa igreja. Nós vemos as pessoas carentes na rua. Pessoas moradores de rua, carência total. Os seus vizinho, por exemplo, totalmente carente. Você está vendo isso, essa necessidade, você tem condições de ajudar? Ajude, porque você estará sendo bênção de Deus. Você estará sendo um canal de bênção para que essa promessa, esse cumprimento de não faltar nada na vida daquela pessoa. Você estará sendo um canal e um testemunho do próprio Cristo. Se Deus nos abençoa com tanto, por que não compartilhar com quem tem pouco, né? Então, essa reflexão para a gente. Deus sustenta e os seus missionários em campo Deus também não deixará. No livro do Apocalipse fala que as estrelas, ali referindo aos pastores, se eu não me engano, fala que eles são abençoados, estão diretamente na mão do Senhor Jesus. Então aí os líderes, pastores, o sustento vem direto de Deus. Deus tem honrado a vida dos seus pastores, tem honrado a vida dos seus servos. Deus não tem deixado faltar. Tá ok? Isso é uma promessa para aqueles que são fiéis ao Senhor Jesus. Tá ok? Então Deus sustenta. Quais são os 5 ministérios eclesiásticos que vemos na Bíblia? Agora nós entraremos na parte onde a Bíblia fala dos dons ministeriais. Ministérios. O ministério, irmão, ele pode ser traduzido por trabalho. Ou seja, o que é ministério? É um trabalho que você exerce. Deus, ele capacita algumas pessoas com diferentes dons ministeriais para exercer trabalho, para trabalhar na obra. E esse dom não é seu nem para você, uso próprio. Esse dom é para que você exerça em prol da igreja ou em prol de outras pessoas. Dons ministeriais, eu volto a dizer, são diferentes de dons espirituais, ok? Quais são os dons ministeriais que nós vemos na Bíblia? Nós vemos em Efésios capítulo 4, versículo 11. No Efésios capítulo 4 ele vai dizer: e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para doutores, outros para evangelistas, primeiro,
e outros para pastores e mestre, e algumas traduções vão falar mestre e doutores. Mestre e doutores é a mesma coisa, ok? Então, Deus designou para o ministério ou para o trabalho, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestre ou doutores. Falando sobre cada um desses dons aqui, eu vou citar agora o dom ministerial. Como funciona, para que serve, se ele ainda existe ou não, um de cada vez. Tá ok? O dom de apóstolo e profeta existe ainda nos dias de hoje? Uma pergunta que eu faço para você. Existe dom de apóstolo e de profeta? Dons ministeriais. Existe chamado, trabalho para ser exercido como apóstolo e como profeta? Porque nós vemos igrejas ainda hoje que se dizem ter apóstolos. Alguns se intitulam como apóstolo, outros se intitulam como profeta. Eu sou um profeta, fulano de tal é um profeta, fala em nome de Deus, né? Outros se dizem que até pai apóstolo, acima de apóstolo. Inventaram já essa hierarquia, né? Essa hierarquia aí que a gente não vê na Bíblia de forma alguma, mas a gente vê nos dias de hoje isso, né? Dom de apóstolo e profeta. Apóstolo, amados irmãos, existe ou não existe? Vamos lá, vamos ver algumas características a respeito do apóstolo. O que precisa ter para que um apóstolo, ou seja, o que o apóstolo tinha para ser considerado um apóstolo? Todos os 12 foram chamados por Cristo, mas o apóstolo Paulo, por ter encontro com Jesus, era um apóstolo. Quais são as credenciais de um apóstolo de acordo com a Bíblia? Aí você vai tirar sua conclusão se existe ou não o dom de apostolado ainda hoje. Primeiro, o apóstolo, conforme Atos 1, 21, 22 e 1 Coríntios 9, 1, diz que o apóstolo teria de ser testemunha do Senhor ressurreto. Ou seja, um apóstolo teria que ter visto Jesus ressuscitando ou ressurreto. Após a sua ressurreição, ele teria que ter um encontro com Jesus. Então, a primeira credencial que um apóstolo teria que ter é de ter um encontro direto com Jesus. O segundo encontro, ou segunda característica, aliás, que um apóstolo deveria ter, é que o apóstolo tinha de ter um chamado especial da parte de Cristo para exercer esse ministério. Ou seja, os 12 apóstolos ali, mais Paulo, eles foram chamados por Cristo, pelo próprio Senhor Jesus, para exercer o chamado apostólico. Ok? Então, ele tinha que ter um chamado direto por Cristo, ter tido um encontro direto com Cristo, ter chamado de Cristo, ter falado com Cristo, encontro direto com Cristo. Terceiro, é que o apóstolo era alguém a quem foi dada autoridade para operar milagres e prodígios e maravilhas. Então, os apóstolos impunham as mãos, as pessoas eram curadas. Os apóstolos oravam, as pessoas eram curadas. Né? Os milagres aconteciam através dos apóstolos. Então, uma das credenciais que o apóstolo também possuía era os dons de maravilha, os dons de milagre, de prodígio. Né? E os que nós vemos hoje aí, os que se dizem apóstolos, cura de coluna que está doendo, a minha perna doía, parou de doer. Né? Não é isso que a gente vê. O que a gente vê esse dom de apostolado na igreja era dom de pessoas sendo ressurretas, pessoas que não enxergavam, passavam a enxergar, né? O que nos faz ver que existe realmente uma má intenção por trás de querer botar, se intitular apóstolo e querer se achar que eu sou um apóstolo, por achar que é um dom maior do que o outro, que é uma hierarquia maior, né? Que dá um poder maior, mas não tem credencial para isso. E a quarta e última credencial que eu diria para você é que o apóstolo tinha autoridade para ensinar e definir a doutrina da igreja. Existe um livro chamado Didaquê, que nós chamamos de A Doutrina dos Apóstolos. Nesse livro, eu não tenho ele aqui agora para poder mostrar a capa para vocês, mas vocês procurem aí depois. Didaquê é o nome do livro, Doutrina dos Apóstolos. É a doutrina principal da igreja do Senhor Jesus. Ele vai falar sobre como deveria ser feito o batismo, como deveria ser feito
como deveria ser a ceia do Senhor, né? Como deveria ser o chamado para o ministério e tantos outros ensinamentos ali. Então o apóstolo Senhor Jesus, ele tinha esse dom de mestre, ele ensinava as escrituras, né? E ele tinha essa autoridade para definir ou para formar e criar e plantar igrejas. O apóstolo ali plantava igreja. Paulo foi um dos maiores plantadores de igreja, né? Nos primeiros séculos ali. Então essas são as credenciais do apóstolo de Jesus Cristo. Falando agora sobre o profeta, aliás, deixa eu voltar. Então o apóstolo existe? Não. O apóstolo, esse dom foi um dom momentâneo na igreja. Ele não existe mais hoje na igreja moderna. Tá ok? O apóstolo hoje não existe mais. Dom de profeta. Profeta. Lucas capítulo 16, versículo 16 diz: a lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus e todo homem emprega força para entrar nele. Ou seja, esse dom, amados, ele parece ter sido concedido à igreja para estabelecimento da igreja. Ou seja, no início da igreja, esse dom foi dado à igreja. E nós podemos ver, interpretando Lucas 16, que o dom de profeta nos dias de hoje é dado a todo aquele pregador da palavra de Deus, somente a aquele que é pregador do evangelho. Ou seja, quando ele fala a lei e os profetas duraram até João, ele está dizendo o seguinte, que os profetas que falavam em nome de Deus, assim como os profetas do Velho Testamento, eles se encerraram com João Batista. Ele foi o último profeta. Né? E a gente vai ver que após João Batista, o maior profeta que existiu foi o próprio Senhor Jesus. Ele foi o maior profeta. Aí tem Silas, o próprio Paulo, que a gente vai ver em Atos também depois, a gente vai comentar. Eles eram profetas? A gente vai ver a diferença. Existe a diferença de ser profeta e a diferença de profetizar. Ok? Então, profeta hoje, como o Velho Testamento, não existe mais. João Batista foi o último profeta a falar em nome de Deus como os profetas do Velho Testamento. Então, ele foi o último. Falava anunciando que viria o Messias, falava das coisas que viriam a acontecer. Após ter batizado Jesus, Jesus assume o seu ministério e Jesus se torna o profeta atual. Logo após o próprio Jesus, né, se tornou o maior profeta do Novo Testamento. E os demais profetas vistos no Novo Testamento, porque você pode estar me perguntando, mas tem outros profetas, né, que são citados no Novo Testamento? Existe. Mas olha só, eles não são vistos como profetas falando de coisas novas, são vistos falando, usando o dom de profecia, ou seja, profetizando, falando sobre as Escrituras, ok? Falando sobre Jesus. Então, ali não é mais visto o dom de profeta, mas sim o dom de profecia. Já não vemos mais os profetas como no Antigo Testamento, e sim o dom de profecia. Guarda bem isso. Por exemplo, Silas, né, o próprio apóstolo Paulo, a gente vê eles profetizando quando eles pregavam o evangelho. Isso era profetizar. Né? Ou seja, todo aquele hoje que prega as escrituras são considerados profetas. Existe profeta que fala coisas novas? Deus me revelou que você vai ganhar um carro, vai me ganhar uma casa, Deus me... Não existe mais nenhum profeta que fale de coisas novas. A palavra de Deus vai dizer que até se um anjo vier pregando um novo evangelho, que ele seja anátema, porque a palavra de Deus ela já é fechada, as escrituras é suficiente. Tudo que Deus quis revelar e falar, falou através do seu Filho, né? E a palavra de Deus é a palavra do Filho de Deus. É a revelação do Senhor Jesus para toda a humanidade. Não há necessidade de novas profecias, ok? Pode acontecer de existir alguma profecia? Pode, mas se ela for vinda de um verdadeiro profeta, numa natureza de revelação que não esteja enquadrada dentro da Bíblia, ela deve ser encarada como algo particular, não como doutrina. Ou seja, um mistério entre você e Deus, uma revelação de Deus diretamente para você. Ela não deve se tornar uma promessa, uma doutrina
e ela não deve se tornar um ensino dentro da igreja, como nós vemos nas igrejas neopentecostais hoje em dia. Outro detalhe sobre a profecia é que ela também virou uma hierarquia, né? Profetas hoje dentro da igreja virou uma hierarquia. Um são profeta, outro é evangelista. Não é hierarquia, irmãos. É trabalho duro. Falar das escrituras, é ler a palavra de Deus. O profeta aqui é estudar a palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus, pregar o evangelho. Aí você é um profeta. Só apenas aquilo que está dentro da palavra de Deus deve ser acolhido como uma profecia, algo que vem de Deus, tá ok? A outra questão também é que se alguém profetizou para você, a Bíblia ensina que você deva provar o Espírito, ou seja, prove esse profeta, porque se ele vem de Deus, o que ele falou tem que acontecer. Então, prove os Espíritos, ok? Evangelista é o próximo dom que nós vemos, né? Efésios capítulo 11, evangelista. Vamos fazer algumas citações bíblicas aqui. A primeira citação que nós vemos sobre o evangelismo está em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 5. Está escrito assim: mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Se eu não me engano é que Paulo está falando ao próprio filho na fé, Timóteo, ensinando Timóteo para que Timóteo dê continuidade ao seu ministério, que é o final do ministério do apóstolo Paulo, preso. Então Paulo começa a ensinar Timóteo, ele fala: ser sóbrio, mas ser sóbrio em tudo, sofre as suas aflições, você passará por aflições, faça uma obra de um grande evangelista, cumpra o teu ministério, apelando aqui e demonstrando que Timóteo tinha um grande ministério evangelista, dom, ministério para um trabalho, para desenvolver de uma forma especial. As pessoas que têm esse dom têm uma forma especial de falar, de apresentar o evangelho, né? Dom ministerial, dom de trabalho. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 5. Nós vemos a primeira citação. A segunda citação, Efésios capítulo 11, ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, né? Nós já falamos, é outra citação que nós vemos sobre o evangelista. Voltando aqui sobre o evangelista, um parênteses, eu gosto de fazer sempre parênteses, que eu vou lembrando, né? A palavra de Deus fala que todos nós somos evangelistas. Ou seja, mesmo que nós não tenhamos esse ministério dado por Deus, que você tenha um dom especial em evangelizar, a Bíblia fala que todo crente deve evangelizar, ou seja, deve falar da palavra de Deus, deve pregar o evangelho, de um jeitinho, né? Do jeitinho que você sabe, não precisa conhecer muito, mas você deve evangelizar. Falar de Jesus da forma que você consegue falar. Então, ser um evangelista é a vontade que o Senhor tem para todos nós. O conceito aqui de evangelista, no conceito grego, ele se chama euangelistes, é a tradução, é o nome em grego, né? E ele tem um significado de mensageiro do bem ou de transmitir boas novas. Então, o evangelista ele é um dom dado a pessoas como um mensageiro de Deus para falar em nome de Deus e para transmitir as boas novas, que é o Evangelho do Senhor. Eu também coloquei alguns tópicos, botei 6 tópicos a respeito do evangelista. O primeiro é que ele é concedido por Cristo Jesus mediante uma capacitação ministerial. Então, Deus capacita ele para que ele seja um evangelista. Segundo, o objetivo é anunciar o evangelho para toda a humanidade. Exemplo, Filipe e Timóteo, em Atos 8:12 e 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 2. Então, o objetivo do evangelista não é ficar dentro da igreja, não é falar dentro da igreja. O objetivo do evangelista é de anunciar o evangelho para toda a humanidade. Vamos pegar como exemplo um missionário. Então, o missionário no campo, ele é um evangelista. Ele está lá plantando igreja como os apóstolos faziam, e ele é um missionário evangelista, o cara que evangeliza, tem um dom, tem um jeitinho especial de falar. Terceiro, que o evangelista é aquele que demonstra paixão pela salvação dos perdidos. É interessante que todo evangelista ele tem uma vontade tremenda no coração, arde dentro do seu coração
aquela vontade de falar do amor do Senhor, porque ele quer ver pessoas se convertendo, pessoas sendo salvas, embora todos nós deveríamos ser assim. Por isso a palavra de Deus exorta para que todos nós sejamos evangelistas, porque nós precisamos ganhar almas para o reino do Senhor Jesus, pregar o evangelho. Então todo evangelista, ele demonstra essa paixão quando ele prega, quando ele fala, quando ele vai ensinar, quando ele vai falar para os perdidos, ele demonstra essa paixão absurda. Quarto é que o evangelista é aquele que proclama aos que ainda não se converteram, ou seja, ele não prega só dentro da instituição ou da igreja, ele é aquela pessoa que sai da instituição da igreja e ela prega lá fora, prega nas ruas, faz missões. Interessante que eu aqui em Barra do Piraí, nós temos um irmão, eu esqueci o nome dele, que é tremendo, eu amo o ministério daquele homem. Ele prega na rua, ele bota uma caixinha de som lá, o microfone dele, bota o ternozinho dele, e ele prega lá o evangelho, ele está falando, as pessoas passam, não dão confiança, mas de vez em quando algumas pessoas param, ouvem, eu passo ali, eu dou glória a Deus, eu agradeço a Deus pela vida daquele homem tremendo, que coragem, é essa capacitação que Deus dá para algumas pessoas, de ser um grande evangelista, né, de evangelizar, de falar, de expor. Eu vejo também alguns vídeos de algumas pessoas dentro dos ônibus, né, evangelizando dentro dos ônibus. Que coisa tremenda, irmão. Nosso Deus é maravilhoso, né? Ele capacita mesmo, ele dá essa ousadia, né? E aqui no evangelista ou no missionário, ele dá essa capacitação, essa ousadia para poder pregar o evangelho. Esse dom deve ser exercido por todos os crentes, conforme eu falei, mas a citação disso está em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 5, para que todos nós sejamos, né, para que todos nós nos tornemos grandes evangelistas. E o sexto e último, é que todo evangelista recebe de Deus a capacitação especial para salvar vidas. E aí ele recebe de Deus a capacitação de várias formas. Ele recebe a ousadia, a vontade de ler, de estudar, e ele recebe a capacitação através da igreja, dos mestres, dos professores, dos doutores. Ele tem a capacitação necessária, porque há necessidade de se aprender a respeito do trabalho missionário. Então, o evangelista, ele precisa aprender sobre cultura, sobre tradição de povos, missão nacional, internacional, intercontinental. Ele precisa conhecer religiões, ele precisa ter uma capacitação especial. E aí, nesse dom, a igreja tem uma extrema função de ensinar, de ter os seus mestres, seus professores, né? Vamos usar o nome professores, né? Substituindo pelo nome mestre e doutores, né? Os professores são incumbidos a eles darem esse estudo e ajudar na capacitação, no crescimento, para que o dom desse evangelista seja desenvolvido e que ele tenha uma bagagem grande, doutrinária, de aprendizado, de conhecimento, para quando ele for ao campo trabalhar, ele possa ter condições de desenvolver esse dom. Eu lembro que uma vez, quando eu fiz o curso quando eu estava me formando, tinha uma matéria sobre evangelismo, sobre missionologia, né? Eu lembro perfeitamente, eu guardei muito na minha cabeça uma estratégia do evangelista nas ruas, que é observância, é você observar as pessoas, a atitude das pessoas. Às vezes você passa perto de uma pessoa sentada com o rosto para baixo, triste, né? E aí a gente aprende algumas técnicas de abordagem para chegar ali, de como conversar, puxar um papo, né? E aí fazer que aquela pessoa se abra para você e aí você apresenta o evangelho. Você não simplesmente chegue só pregando de cara. Você precisa de capacitação para que você saiba abordar ali essas pessoas, né? Como falar índio, por exemplo, de um Deus que eles estão acostumados a adorar o sol, precisa de capacitação para lidar com essas pessoas, né? Pregar para missões internacionais, lidar com muçulmano, países radicais, como que você evangeliza? Tem que ter uma capacitação tremenda, irmãos, e é um dom maravilhoso. O próximo dom que nós vemos aqui é o dom de pastor, né? Dom ministerial. Pastor é dom ministerial, é dom para trabalho. O termo grego que nós vemos aqui é o termo poimen, desculpa. O grego aqui, a tradução correta é poimen, que tem o significado
daquele que cuida do rebanho. O significado de poimen no grego, ou seja, pastor, tem o significado daquele que cuida do rebanho. Então, pastor é aquele que cuida do rebanho, ok? Jesus, e tão somente Jesus, é o verdadeiro pastor, conforme nós podemos ver em João capítulo 10. Portanto, este ministério é considerado como subpastor de ovelhas. Então, o dom de pastor, qual nós vemos em Efésios capítulo 4, ele é um dom dado para cuidar das ovelhas, né, do rebanho de Jesus. Ele é considerado um copastor, porque só existe um verdadeiro pastor, que é Jesus Cristo. Então, ele é um copastor com Cristo Jesus e ele cuida do rebanho de Jesus. Eu também numerei algumas questões a quais nós precisamos entender a respeito desse dom. O primeiro dele é que esse ministério é encarregado de cuidar da vida espiritual das ovelhas, não necessariamente aquele que alimenta. Ou seja, o que nós podemos tirar para nós desse dom é que esse ministério ele é encarregado de cuidar da vida espiritual das ovelhas. Então, uma das obrigações do dom, de quem tem o dom ou quem é pastor, é cuidar, não pregar. Pregar é o filé mignon daí de todo o ministério pastoral. O principal do ministério pastoral é cuidar, ou seja, então isso envolve visitação, cuidado, aconselhamento, ensino, né? Não só pregação. Não só pregação, é o cuidado, né? Não necessariamente aquele que alimenta. Ou seja, você pode estar desenvolvendo um trabalho pastoral, você pode ter um dom de pastor, de cuidar de ovelhas e não ser consagrado a pastor. Às vezes você é pastor da sua casa, você não sabe. Você às vezes é pastor de um grupo de amigos e você não sabe. Você às vezes é pastor de uma comunidade, de alguns irmãos, e você não sabe. Você cuida, zela, né? E você nem necessariamente você não é consagrado aí liturgicamente como um pastor congregacional. Você é um pastor bíblico, né, que cuida das ovelhas de Jesus. Segundo é que pastor é aquele que cuida, tem zelo, amor, principalmente amor pelas ovelhas de Jesus, numa congregação ou igreja local. Então, pastor, ele pode ser congregacional, é o pastor que tem uma igreja, e o pastor bíblico é o pastor que cuida do rebanho aqui fora. Ele não necessariamente tem uma igreja. Ele pode até ser pastor de uma congregação, de uma igreja, mas ele tem que entender que o dom de pastor é para cuidado das ovelhas de Cristo. Quando entendemos que as ovelhas são de Cristo e não nossa, por nós sermos co-pastores, nós temos que entender que até o membro da igreja vizinha são nossas ovelhas. Precisa da nossa ajuda, do nosso rebanho. Claro que lá tem o seu pastor, sua doutrina, tudo bem. Mas nós temos que entender que o nosso ministério ele deve ser desenvolvido em qualquer lugar na face da terra, no mundo. Porque as ovelhas de Jesus elas não estão dentro da congregação apenas como muitos acham. Tem pastores que cuidam só das suas ovelhas ali dentro da sua congregação. Lá fora, esquece. Nem visitar suas ovelhas, esse pastor quer visitar mais, né? Deixa lá para o encargo dos diáconos fazerem isso, né? Terceiro, que pastor não é profissão, e sim chamado ministerial. Quando o pastoreio se transforma em profissão, ele se transforma num falso profeta. Estava falando uma aula sobre Pérgamo, sobre os falsos profetas, doutrina de Balaão. Então, ou seja, visita aí o nosso canal, aí, procura sobre a igreja de Pérgamo, que você vai entender um pouquinho sobre o que eu estou te falando. A Balaão se vendeu por dinheiro para poder trair o povo de Deus. Então, pastor não é profissão. Eu não faço um curso teológico para me tornar pastor e eu ter um salário alto. Não é isso. Pastoreio é um chamado para trabalhar e para ser o menor, não o maior dentro da sua congregação. Então, chamado e profissão são duas coisas diferentes. Duas coisas diferentes. O que nós temos visto hoje em dia é muita profissão em vez de ser de chamado. Poucos estão exercendo o chamado pastoral. Hoje, as pessoas se tornam pastores, né, vamos dizer assim, fazem curso teológico, arrumam amizade com a igreja, né, ou com outros membros, aí a igreja fica observando aquele rapaz tem dom, vai lá e levanta como pastor.
né? E às vezes aquela pessoa está mal intencionada, porque a Bíblia também, a gente vai falar nisso aqui, que para ser pastor a gente precisa cumprir alguns requisitos especiais, né? Para poder ser e exercer esse ministério pastoral. A gente vai ver isso na frente. Então a gente tem que ter cuidado, irmãos, cuidado, porque existe uma fábrica de dinheiro nesse universo gospel de pastores que estão ganhando muito e muito dinheiro. A Bíblia fala que o pastor é digno do salário, né? Ou no amor de, como que é que a palavra fala? Paulo fala que não amarrar a boca do boi, né? Que debulha, ou seja, que o pastor é digno de dobros ou vários honorários, né? Aí pega esses vários honorários, dobra os honorários, aí dá aí 10, 20 salário mínimo para o pastor e o cara se desvia, porque aí o Deus do cara começou a ser o dinheiro, né? Então, Paulo falava que sabia viver com pouco, sabia viver com muito e que ele nem dependia da igreja. Ele várias vezes ele evitou receber ajuda financeira da igreja justamente porque era acusado pela igreja de Corinto de estar usando o dinheiro da igreja de forma ilegal, né? Então, Paulo não quis. O ideal seria que apenas aqueles que desenvolvessem o ministério pastoral exercesse trabalho, como posso dizer, exercesse o trabalho ministerial frequente, ou seja, integral, recebesse o salário digno, para que ele também não gemesse, né, fazendo a obra. A Bíblia fala isso. Então deve receber da obra, sim, quando ele é integral, visita, tem período para aconselhamento, né? A liturgia da igreja, é dedicado, né? Aí ele deve receber sustento. E receber sustento da igreja dentro das possibilidades dessa congregação, não fortunas de dinheiro. Ok? Então essa é algumas das recomendações a respeito do dom do pastor, né? Existe essa diferença, né? Existe diferença entre o dom de pastor e o papel do pastor. É uma outra que a gente tem que observar. Ou seja, dom de pastor e o papel do pastor são coisas diferentes. Ok? Então, dom para pastorear uma igreja é dom. Ok? E papel do pastor é uma outra coisa. Trabalham de forma conjunta, mas nós veremos que o papel do pastor também é não apenas cuidar ou apacentar ou cuidar do rebanho. Sexto dom, esse dom não é superior ou maior que os demais dons ministeriais. Nós hoje eu vi uma live essa semana e eu fiquei observando um pastor colocando os dons de mestre, doutores, pastor ao mesmo pé de igualdade. Existe uma verdade e uma mentira por trás disso que precisa ser explicada. Todo pastor deveria ser mestre. Como assim? Todo pastor deveria estudar, ter um conhecimento, ter uma base forte doutrinária para ensinamento. Na verdade, quando a gente fala de pastor pregando, na verdade deveríamos falar pastor ensinando. Porque o que nós vemos em Jesus fazendo e os apóstolos não era pregar, era ensinar. Então, está evidente que o dom pastoral, ele deve buscar o dom de mestre, deve ser mestre. E o que nós vemos hoje são pastores se intitulando mestre, doutores, e não são apenas pastores. Não quero dizer que nenhum deles são maior do que o outro. Não quero dizer que o pastor é maior que o mestre é maior do que o pastor, o evangelista. Não existe isso. A Bíblia deixa clara que o dom ele é equivalente. O dom de pastor, mestre, doutor são equivalentes, mas não são iguais e nem todos possuem os três dons ao mesmo tempo. Existem pastores que não sabem o que é exegese, não sabem o que é hermenêutica. Existem pastores que não sabem as figuras de linguagem que a Bíblia apresenta. Não sabem interpretar a palavra de Deus. Então, esse pastor não é mestre. Ele é pastor. Ele sabe cuidar das ovelhas. Mas ele deve se dedicar apenas ao pastoreio. Pregar e cuidar. Ok? E principalmente cuidar. Esse é o objetivo do pastor. A pregação e exposição do evangelho, o ensino da palavra, deve ser dada aos mestres doutores, né? Professores que também são pastores. Devem ser pastores. Conseguiu entender a diferença? Existe diferença entre os seus dons, né? Mas os pastores de hoje se dizem ser mestres, né? Esses dias eu estava rebatendo o Silas Malafaia,
porque o Silas Malafaia comprou uma briga com os calvinistas, né? Os reformados aí, dizendo sobre a predestinação, e aquela ironia toda. Aí eu tive que rebater ele lá na página dele, bater boca com ele lá, porque ele comprou uma briga desnecessária. Estava todo mundo em paz. Os calvinistas não brigam com o arminiano, né? Cada um tem a sua teologia formada, né? Cada um tem a sua base doutrinária, sua escola teológica. Creio, ninguém deve brigar sobre isso. Isso aí é individual nosso. Cada um escolhe seguir sua linha teológica. E ele arrumou essa briga lá, eu tive que entrar lá para poder debater. Eu falei com ele, pastor Silas Malafaia, você é um ótimo pastor e um ótimo apologético. Defende as escrituras, que é uma beleza diante da sociedade, vai na televisão, né? Prega muito bem, mas ele não é mestre. Não entre na área de querer ensinar aprofundadamente a palavra de Deus, porque você não possui esse dom. Deixe os mestres ensinarem e você faça seu papel de cuidar de ovelha. Eu tive que falar isso com ele lá, porque hoje o pastor é como se tivesse todos. Ele é evangelista, ele é doutor, ele é mestre. Não é isso que nós vimos. Jesus não dá esse dom. Pode ser que existem pastores com 2, 3 ministérios, mas é muito raro acontecer isso. Geralmente nas igrejas existem os dons ministeriais de evangelistas, que também nem são observados hoje, nem se dão valor. Existem outros dons, né? O mestre, por exemplo, hoje é muito rebatido dentro da igreja, porque o mestre, aquele que ensina, tem um aprofundamento maior nas escrituras, e às vezes ele se torna um sistema imunológico da igreja, e quando ele vê heresia, ele confronta. Então também o mestre hoje não é muito bem-vindo mais nas igrejas não, ok? Qualificações de um pastor. Leia 1 Timóteo 3, do versículo 1 ao versículo 7. Quais são as qualificações para ser um pastor? Eu deixei uma ênfase maior a respeito do pastorado, porque é o que nós mais ouvimos. Ou seja, como juntou tudo, os dois ministeriais, para cima do pastor, jogou todas as responsabilidades para cima de um pastor, eu deixei para falar um pouco sobre a ênfase, dar uma ênfase maior sobre o pastoreio. Ok? Então vamos falar. Quais são as qualificações de um pastor? Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado a igreja de Deus? Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e nem no laço do diabo. Então aqui a gente vê algumas qualificações. Eu poderia fazer uma aula só sobre isso aqui, mas eu vou fazer um breve resumo sobre isso aqui. Seja irrepreensível. Homem que não deixa motivo para que ninguém reclame dele, para que ninguém levante dúvida do caráter dele. Homem que não tenha de forma alguma deixe que alguém o repreenda por algum erro. Homem cauteloso que busque zelo, estude e tente viver uma vida que não seja reprovável, né? É um dos quesitos. Marido de uma mulher, claro, óbvio. Você pensou um pastor com 2, 3 aí, bigamia, né? Isso porque antigamente acontecia na tradição judaica, né? Os judeus podiam ter várias mulheres, enquanto eles podiam sustentar suas mulheres, eles podiam ter várias. Então, ou seja, aqui Paulo está ensinando, né, que a Timóteo que deve ser marido de uma mulher apenas. E aqui tem algumas questões também, que se for divorciado, divorciou, casou de novo, tem que estudar essa situação aí para ver se pode ser pastor.
Vou entrar nesse detalhe não, uma outra aula. Vigilante, sóbrio, honesto, não caloteiro. Mas tem pastor, se você for no banco hoje pedir empréstimo, por exemplo, os pastores não têm crédito mais, porque não pagam seus compromissos, né? Tem que ser honesto. Hospitaleiro, ou seja, que recebe visita, que hospeda pessoas, recebe pessoas de fora, outras pessoas. Eu já cansei de ver pastores se negando a missionários, a outros pastores de igreja ficarem na sua casa para não perder ali seu conforto no lar, né? Não vou receber não, deixa na casa do irmão lá, na casa de... Já cansei de ver isso. Tem que ser hospitaleiro. Apto para ensinar. Aqui a gente vê mestre. Todo pastor deveria ser mestre. Ele tem que saber ensinar a escritura, conhecer bem. Não dado ao vinho. Aqui não fala que é proibido beber vinho. A escritura não proíbe beber vinho. Não proíbe nem beber nenhum tipo de bebida alcoólica. A grande verdade é essa. Ela proíbe a embriaguez. Então aqui o pastor não deve ser dado ao vinho. Ou seja, não dado ao vinho é que beba muito, ok? Por isso ele vai citar anteriormente que tem que ser sóbrio, né? Não espancador, porque batiam muito antigamente os judeus, né? Espancavam muito os seus filhos. Não cobiçoso de torpe ganância, não pode ser ganancioso, não ser cobiçoso, cobiçar as coisas do próximo, não quebrar os 10 mandamentos, né? A cobiça aqui, né? A ganância, desejar algo que não é seu, mas moderado, vida moderada. Não contencioso, não criar contenda entre irmãos, fazer fofoca, ser fofoqueiro, não avarento. Aqui eu peguei 99% dos pastores brasileiros, da linha, principalmente da linha pentecostal e neopentecostal. Me desculpem, amados irmãos, vocês que são e que estão escutando, é uma verdade, ela precisa ser dita. O homem avarento, né? Pastores avarentos fazendo montuando grana, dinheiro, rico, altos salários, cheio de grana. Tem pastores aí que pela revista Forbes são um dos 10 maiores, um dos 10 pastores mais ricos do mundo. Tem um pastor aí aqui no Brasil que pela revista Forbes foi considerado. Imagina quanto de dinheiro, que império. Tem um outro líder também aí que tem um império mundial, mundial, universal, que a banheira dele só é de ouro. Então, pastores, e se chamam de bispos, às vezes se chamam de apóstolos, né? Então aqui é contraditório, não deveria ser, porque não se enquadra. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus. Ou seja, se você não governa a sua própria casa, não bota sua mulher, não bota seu filho no eixo, não ensina a palavra, não repreende, não exorta, é um frouxo, vai poder pastorear o povo de Deus? Não tem como. Aí ele vai falando que não neófito. O que é neófito? Novo na fé. Pastor não pode ter pouca idade, não pode ter pouca vida com Deus. Ele deve ser um homem experimentado na fé, nas batalhas, nas lutas, um homem que é provado, experiente já, é aquele que deve ser pastor, não muito novo. Não quero dizer que uma pessoa nova não pode ser pastor. Às vezes um rapaz com 20, 30 anos já tem amadurecimento e já é aprovado na fé. A gente vê Davi era novo, vê o próprio Samuel novo, chamado por Deus, até Jeremias e vários outros chamados por Deus novo com maturidade. Então, um detalhe aqui, tá ok? Para que não se ensoberbecendo, se não caia na condenação do diabo. Porque infelizmente tem pastores aí que caem nessa condenação do diabo porque eles se ensoberbecem, né? São muito novos, não têm amadurecimento. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Aqui ele fala de um testemunho de pastores. Ele precisa ter uma vida exemplar na sociedade onde quer que ele esteja. Ele tem que ser exemplo para todos. Exemplo, né? Falso testemunho. Pastores que dão mau testemunho, que não tratam seus parentes, sua família, na frente de outras pessoas na rua. Pastores caloteiros, pastores que não têm palavra, não cumprem, né? E eles caem nesse engano e aí eles são afrontados pelo Satanás, porque o Satanás ele está vendo isso. E eles caem nesse laço do diabo, e aí quando há uma manifestação, a primeira coisa que acontece nessa manifestação do diabo, ou de demônio ali, é fazer isso que ele está dizendo aqui.
Porque não tem testemunho, é acusação. Vai acusar daquilo que ele está fazendo, dando mau testemunho. Embora nós sejamos justificados, continuamos sendo pecadores, né? O diabo nos acusa o tempo inteiro, nós já somos justificados, né? Mas a recomendação é que a gente busque santidade aqui e viver uma vida de testemunho, não uma vida de pecado. E de uma vida de arrependimento frequente, né? Buscando santidade de fato a Deus aqui. Dando continuidade, próximo dom, mestre ou doutor, ou seja, a Bíblia às vezes se refere a mestre, ou às vezes se refere a doutor, e às vezes também se refere a mestre e doutor ao mesmo tempo, Efésios 4:11. Esse dom, vamos falar um pouco, algumas considerações sobre o ministério de mestre na igreja. Vamos lá, eu coloquei aqui 3 observações, consideração sobre o ministério de mestre. O primeiro está em Romanos 12, versículo 7, que está escrito assim, ó: se é ministério, seja ministrar. Se é ministério, seja ministrar. Se é ensinar, haja dedicação no ensino. Então, o mestre é aquele que ensina, e o mestre tem que ser dedicado. Eu já vi igrejas chamando mestres de fariseus por estudar muito. Eu já vi igrejas chamar mestres de religioso, porque ele é dedicado ao ensino. Mas se é um dom dado por Deus de ensinar, de estudar, se ele ensina é porque ele tem que aprender. E se ele precisa aprender, ele tem que se dedicar ao ensino, às escrituras, à leitura. Então, é óbvio que quem estuda e busca o conhecimento vai se tornar um mestre. Então, ele tem que ser dedicado ao ensino. Porém, também tem advertência para isso. Lá em Tiago, capítulo 3, versículo 1, fala assim, ó: meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Ou seja, quem tem e detém conhecimento, ou mestre ou doutor, aquele que ensina na igreja, ele vai ser cobrado com um juízo muito maior. Porque uma vez conhecendo a palavra de Deus, uma vez detendo o conhecimento, se ele não pratica nem ensina, ele vai ter e vai ser cobrado por Deus com maior rigor, porque ele conheceu e não ensinou o que ele aprendeu. Então, é o que Tiago fala aqui em 3:1, ou seja, se recebeu e tem um dom de mestre de ensino, de professor, né? Vou falar professor, então que ensine com dedicação. Se a tua igreja não te reconhece, né? Ou se você quer ensinar e a sua igreja, o seu líder, não reconhece o ministério, mete o pé. Seu ministério não depende só dentro da igreja. E não é dado a você para que você exerça apenas dentro da congregação institucional. Vamos lá, eu bato nessa tecla, porque eu preciso que vocês entendam o seguinte: a igreja de Cristo ela está espalhada na face da terra. Então, o seu ministério é para o mundo, para todo mundo. Por isso, indo. Não só dentro da igreja, como a gente vê aí, membros dentro das próprias igrejas. Ovelhas engordando, se alimentando, não desenvolvendo nada. Então, esse dom não é só para ensino dentro, ele é para ensino fora também. Interessante que esse dom também, caso ele se torne a nível, vamos dizer, profissional, mestre, porque existe cursos de mestre, né? Mestre em teologia, mestre em ciências da religião, tal, existe. Nesse dom, ele pode ser também utilizado para dar aulas em faculdades, né? Em faculdades, em universidades, né? Então, o mestre aqui também ele pode se tornar uma profissão. Nesse dom, ele é dado para edificação da igreja e ele pode ser utilizado para ensino para outros pastores, informação de outros pastores. Então, o dom de mestre ele é usado para edificação da igreja, edificação dos pastores, ensino da palavra, tanto dentro quanto fora da igreja. E aqui também tem uma advertência em Mateus 23, versículos 7 e 8, dizendo assim, ó: e as saudações nas praças
e o serem chamado pelos homens, rabi, ou seja, mestre, rabi aqui é mestre, vós, porém, não queirais ser chamados rabi, ou não quereis ser chamado de mestre, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. Então, todos nós, perante Deus, somos considerados como irmãos. Não existe, visto por Deus, essa hierarquia, né? Os dons são dados, cada um com uma finalidade, né, para a edificação do corpo de Cristo, da igreja. Porém, algumas pessoas fazem desse nome mestre, doutores, fazem e se soberbecem, se tornam pessoas soberbas. E aí Jesus fala, não se chamem ninguém de mestre, ninguém seja chamado, porque só existe um mestre, que é Jesus. Nós somos apenas irmãos. Você pode ter um diploma de mestre, um diploma de doutor, porém você continua sendo meu irmão, irmão de todos nós, da Igreja de Jesus Cristo. E nós não devemos chamar uns aos outros de mestre, é isso que Jesus está dizendo. Rabi, não há esse reconhecimento, não que esse reconhecimento não deva ser dado por conta do seu diploma, porque é um mérito você ter estudado, né? Não, na área acadêmica sim, tudo bem, há um respeito. Na Igreja de Cristo não há essa meritocracia, né? De reconhecimento, de chamar o seu irmão de mestre. Não, mestre na igreja é apenas só o Senhor Jesus Cristo. Ok? Mestre ou doutor. Ministério concedido para edificação e aperfeiçoamento dos santos. É para isso que serve esse dom. Fiz também algumas observações, coloquei 7 aqui sobre esse dom, né, de mestre e doutor. O primeiro é que o dom não reconhecido em nossos dias, ou seja, esse dom não é um dom reconhecido em nossos dias, por conta do preconceito a respeito do próprio nome. Então, o próprio nome mestre já traz um preconceito. As pessoas falam, mestre, aquele cara lá se sente tal, aquele cara é melhor que tal, cara... Não, então existe um preconceito e a igreja hoje nega esse dom no seu âmbito, né, interno por conta disso. Então, se você se formou, você tem mestrado, por exemplo, já falando do seu dom como profissão, que esse dom você usa como profissão, né? Também, e é o único que pode, você tem esse preconceito dentro da igreja por você ter esse currículo, né? E aí, pior ainda, aqueles que são doutores, né? Às vezes a gente vê na legenda ali, na algumas pregações, doutor, pastor, fulano de tal. Aí você olha assim, esse cara aí meio soberba lá, doutor, que fazer questão. É claro que nós devemos respeitar. Ele estudou para isso, fez um doutorado, fez um mestrado. É uma pessoa que tem muito a nos ensinar. E fora da igreja, como um professor, como um profissional, ele deve todo o respeito que é lhe devido. Na Igreja de Cristo, deve-se também o respeito por ser uma autoridade, ter um dom, né, plausível de ensino, de dedicação, mas não devemos idolatrá-lo, né, chamando de mestre, ou meu doutor, não. Então é isso que Jesus proibiu anteriormente aqui. Então há esse preconceito, né? Segundo, que possui um elevado grau de conhecimento bíblico, teológico e secular. Então o mestre ele não tem apenas o conhecimento só bíblico, ele detém também o conhecimento secular, ele tem que estar em dia na história, no dia a dia, ler jornais, ler vários livros, tem que saber da história da igreja muito bem, Apocalipse principalmente, tem que conhecer o livro de Apocalipse, né? Tem que conhecer profecias, livro de Daniel, ler outros, biografia de vários autores, os pais da igreja, né? Então, ele tem que ter um conhecimento bíblico, teológico e secular muito grande. Terceiro, que sua principal atividade do mestre, é ensinar e proteger as verdades bíblicas, combatendo os erros teológicos. Então, o mestre é aquele que geralmente combate as heresias dentro da igreja. Já falei disso, que o mestre, doutor, esse dom, ele é como se fosse no corpo de Cristo o sistema imunológico. Lembra quando a gente fala do corpo de Cristo, a cabeça é Jesus Cristo, aí tem os membros, o corpo de Cristo é igual a um membro, né? Os membros, cada membro tem a sua finalidade. Então, aqui o mestre ele é visto como um sistema imunológico. O que é um sistema imunológico? É aquilo que luta contra algo externo, contra bactérias, vírus, né? E ele expulsa. Então o mestre aqui ele é visto como isso, né? Como uma pessoa que com o seu conhecimento, né, com a sua profundidade,
ele combate os erros teológicos, né? E aí protege as verdades bíblicas e o verdadeiro ensino. Isso traz uma briga danada dentro da igreja. Pau quebra, irmãos. Já participei de algumas assembleias e alguns concílios também já vi de pau quebrar, porque se fala muita besteira e aí você detendo, você não pode ser omisso, né? Tem que com educação e com humildade tentar ensinar o teu irmão que aquilo que está praticando está sendo errado, com humildade, ok? Quarto, serão julgados com maior rigor, que nem Tiago 3:1, né? Já falei. Tem a mesma importância que o dom de pastorear, Efésios 4:11 e 13, né? Então o grau de importância é o mesmo, assim também como os demais, né? Mas a Bíblia ela dá uma ênfase de uma igualdade maior nesses dois dons, né? Pastor e mestre, ou doutores, têm um pé de igualdade, porque eu acredito também que o pastor deve ser mestre e o mestre deve ser pastor, ok? Esse dom pode ser utilizado fora da igreja, conforme eu falei, aqueles que se dedicam ao ensino, né, nas faculdades teológicas, etc. E sétimo e último, que Jesus é apenas eles e tão somente Jesus, nosso Salvador, é quem pode ser chamado de mestre. Mateus 23, versículo 7 a 8. Igreja que não valoriza os mestres tende a se tornar seitas. É uma verdade prática para os nossos dias. Igreja que não valoriza os seus professores, os seus educadores, os seus doutrinadores, seus mestres, seus doutores, tornam-se seitas, porque elas praticam heresias. Se o seu líder, seu pastor, não é mestre, ele provavelmente vai errar muito teologicamente nas suas pregações, ensinando nem sempre aquilo que a Escritura está falando. Vai falar o que ele está interpretando. Nós chamamos isso de exegese. Ele está injetando o que ele quer tirar do texto e está ensinando. E ao contrário disso, deveria ser a exegese, ou seja, interpretação correta do texto de forma histórica cultural, entendendo as figuras que a Bíblia fala, literal, parábolas, né? E várias outras figuras aí de linguagem, e passando para a igreja através de uma exposição bíblica o significado real na pregação. Diferença entre ministério e dom. Aqui nós começamos a falar. Existe diferença entre o ministério eclesiástico e o ministério trabalho dos dons. Existe sim. Vemos na Bíblia que o dom ministerial não é a mesma coisa que o dom espiritual. Ou seja, o dom ministerial é uma coisa, o dom espiritual é outra. Por que fazem confusão? Porque o princípio é dom. O início é chamado de dom. Dom ministerial, dom espiritual. Aí fazem a confusão, tá? Então, qual é a diferença de um dom para o outro? Eu fiz aqui, coloquei uma tabelinha para que vocês entendam um pouquinho. Diferença entre dom ministerial e dom espiritual. Dons espirituais, né? Ministerial do grego charisma. Ministerial do grego charisma. É concedido por Cristo. O ministério é dado por Cristo Jesus. O dom espiritual é distribuído pelo Espírito Santo. O dom ministerial é uma capacitação para o serviço, enquanto o dom espiritual é uma manifestação do Espírito. Já o dom ministerial é dado para edificação ou edificar a igreja de Cristo Jesus, enquanto os dons espirituais é dado para aperfeiçoar os santos. O dom ministerial é dado para iniciar uma igreja, plantar uma igreja, através dos seus apóstolos naquela época e dos seus missionários hoje. E o dom espiritual é para ser utilizado dentro do corpo da igreja, entre os seus próprios servos, seus próprios crentes. Dom ministerial é dado para doutrinar uma igreja, colocar a igreja no eixo, não deixar ela se tornar seita, não deixar ela praticar heresias. E o dom espiritual é como um talento que pode ser transformado em outro dom. Então, às vezes, você tem um talento e tem dom. Tem diferença de talento? Tem dom? Tem diferença. Por exemplo, o dom. Você toca violão. Nasceu, sabe tocar bastante violão. Talento, enquanto você não é crente.
Pode se transformar num dom? Pode. Quando ele se transforma num dom? Quando você se torna, venha conhecer Jesus Cristo, Deus aperfeiçoa aquele talento que você tinha, faz aquele talento se transformar em dom em prol da sua obra. Então, o talento se transforma em dom. Pode falar assim, talento e dom é a mesma coisa? Praticamente é a mesma coisa. Só que a diferença é que um você usa a favor, a seu próprio favor, ou não a favor da obra de Deus, enquanto o outro você utiliza e ele é aperfeiçoado para a obra de Deus. Após a conversão, né? Todos são chamados ou para o ministério ou para servir no corpo. Então, todos são chamados para servir no corpo com seus dons espirituais e são alguns chamados, né? Todos são chamados para o ministério. Uns aceitam o ministério e outros não. Outros identificam, outros não. Ok? Para que serve? É para todos os dons ministeriais? É para todas as pessoas, para todos os servos de Jesus? Como descobrir se Deus me chamou? Aqui a gente começa a aprender, né, alguns conselhos. Quem escolhe como servir na obra? Como isso acontece? Qual chamado eu tenho? São as perguntas que eu tentarei tirar a sua dúvida à luz das Escrituras. É para todos? Mateus capítulo 22, versículo 14. Pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Contexto de Mateus 22, 1, 14 é o seguinte: é aquele que dá ouvido ao chamado. Se você pegar o contexto, você vai ver que muitos foram chamados, poucos foram escolhidos. Então, o chamado é para todos? Sim, o chamado é para todos, desde que aquele que escute o chamado, dê ouvido, obedeça o chamado. Então, Deus chama a todos, mas ele é dado para aquele que apenas obedece, escuta, né? Como descobrir que Deus me chamou? Como eu posso descobrir se Deus me chamou para um trabalho? Quais sinais Deus me dá? Como eu posso identificar que eu tenho um ministério? Pelos sinais da própria igreja e pelos sinais externos também. Você tem que identificar. Primeiro, eu coloquei aqui mais 6 temas ou tópicos, né, para que você possa identificar. Primeiro dele, vontade interna em pregar a palavra, estudar e ensinar. Esse é um princípio de que você tem um chamado para um tipo de trabalho ministerial. Você tem uma vontade interna em pregar a palavra, você tem uma vontade absurda de estudar, não consegue parar de estudar a palavra de Deus, você quer ensinar, isso já são sinais que você tem um ministério. Segundo, que você tem uma compaixão ao ver o próximo se perdendo e tem vontade de ajudá-lo. É típico do evangelista. Você não consegue ver a pessoa perdida, você quer ajudá-la. Você quer contribuir de uma certa forma, você tem um sinal, um vestígio aqui que você tem um dom e um chamado de evangelista. Terceiro, convicção que tem algo a fazer, vem com muitas dúvidas. Nesse período é um dos mais difíceis na vida de um cristão, é quando vem as dúvidas: sou chamado, eu tenho, não tenho, acho que eu perdi esse chamado, eu tenho, não tenho, né? Mas você tem dentro de você uma convicção que você nasceu por um propósito. Tenho certeza absoluta que todos vocês que estão me ouvindo, todo servo de Deus e não servo de Deus tem uma convicção que nasceu por um propósito. Isso tem, porque o Espírito Santo ele é atuante para fazer isso. Então, em relação ao chamado para o trabalho, para o ministério, você tem essa convicção que você tem que fazer alguma coisa. Você foi chamado para alguma coisa. O problema é a dúvida. Em o quê? Como? Descobrir o que eu sou bom, o que eu não sou, né? Esse é o problema. Leia depois 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16. O quarto, ele dá a esse homem um interesse forte e contínuo nas coisas espirituais. Interesse na teologia, estudo da palavra de Deus, nas coisas de Deus. Então, um dos vestígios de um chamado é que a pessoa tem um interesse muito forte, né, e contínuo, progressista
nas coisas espirituais. Ele quer descobrir tudo sobre as coisas espirituais. Ele ora pelos dons espirituais, ele quer descobrir e aprender sobre os dons espirituais, como funciona. Ou seja, ele tem um interesse muito grande na Escritura. Ele não é aquele cristão que lê uma vez por semana a Bíblia, abre, não. Ele tem um interesse, ele faz devocional, ele lê, ele busca, ele quer aprender, quer fazer um curso teológico, ele tem muito interesse em aprender de Deus. Quinto, Deus capacita com os dons espirituais. 1 Coríntios 12, versículo 8 ao 10. Então, o dom, todo aquele que possui ou que recebe dom ministerial, ele também tem os dons espirituais. Entendeu? Então, todo cristão com dons ministeriais, ele possui dons espirituais, dom de amor, dom de vários dons, né? Que existe. Não vai falar aqui, a gente fala 13 dons, 12, tem uma infinidade de dons aí. Daria uma aula toda, mas pacífico, a pessoa pacífica, mansidão, né? Então, todo dom ministerial possui os dons espirituais também. É uma forma de você identificar se você também tem um chamado. E o sexto é a igreja ou pessoas de fora identificam o seu ministério. Ou seja, a igreja a qual você faz parte identifica você, olha, aquele camarada lá tem uma vocação, ele tem um jeito para dar o conselho, ele tem uma vocação para falar, um jeitinho especial de pregar, prega bem, poxa, ele visita muito, né? Ele tem um cuidado. Então a igreja ele identifica. E a outra coisa é que aqui fora, no mundo, você também é identificado como um cristão. Aquele cara lá é cristão, aquele cara é crente. Você é pastor. Às vezes uma criança chega e fala para você, te dando sinais. Às vezes o próprio Senhor usa pessoas aqui fora, até não crentes, para falar com você. Poxa, você tem jeito de ser pastor, você parece com pastor. Sinais externos também. Depois você leia, que eu coloquei, existem 20 qualificações bíblicas, em 1 Timóteo 3, 1 ao 7 e de Tito 1 ao 6 ao 9, são algumas qualificações falando ao pastoreio, mas enquadra todos os dons ministeriais também. Depois você leia um pouquinho aí mais isso para aprofundar. Não vou falar disso agora para que o vídeo não fique muito longo, né? Quem escolhe como servir? Deus é quem faz o chamado e escolhe. Ou seja, quem escolhe como servir é Deus. É Ele que escolhe como você deve servir. Tá? Ele é quem faz o seu chamado, te chamou, te preparou, e ele que escolhe como você vai servir. Então, é ele que te dá o ministério. E é ele que te dá os dons. Alguns dons podem ser buscados mais do que os outros. E a Bíblia ensina a buscar o dom da palavra, né? Porque nós necessitamos desse dom. Mas é Deus que dá o ministério. O dom ministerial, pastor, né, eu vou tirar agora os que não existem mais, pastor, evangelista, né, o missionário, né, e doutores e mestres são os que existem hoje, é eles que Deus continua dando à igreja para a edificação do corpo. Então posso escolher o que fazer na igreja? Não, você não pode. Se você for levantado como pastor, mas você é um evangelista, vai ser um péssimo pastor. Se você é um pastor, mas tem um dom de ensino, tudo bem. Se você tem um dom de ensino, de mestre, de doutor, se torna um pastor, amém, beleza, tudo bem. Mas dependendo da situação, você não tem chamado para pastorear, não tem dom de ser pastor, não tem dom da palavra, não deve ser pastor. Você tem outro dom, tem que buscar entender o que Deus quer para você através de sinais. Às vezes Deus quer você ensinando, às vezes Deus quer você ensinando, Deus quer você em campo, trabalho missionário. Às vezes Deus quer você nem fazendo nada, às vezes apenas cuidando da sua família, amando. Às vezes Deus não te deu ministério. Às vezes Deus te deu dons espirituais para que você exerça na igreja apenas, não trabalho. Às vezes você não tem um dom ministerial de exercer na liturgia da igreja, trabalho na igreja, mas você tem um dom para que o dom seja distribuído na igreja. Deu a diferença? Então, você não pode escolher que fazer na igreja. Você não pode chegar para o seu pastor, eu quero fazer isso, eu quero. Não. A igreja vai observar você, a igreja é quem vai, com os sinais internos, você já vai ter essa convicção. Em oração você vai buscar esses sinais, vai juntar com sinais externos e você vai identificar o seu dom. Se a igreja vai identificar o seu dom e vai te dar a oportunidade, é uma coisa.
Nem sempre ela vai te dar. Ainda mais quando você demonstrar um conhecimento ou um cuidado, um zelo maior do que o próprio líder da congregação. Ela não vai te dar essa oportunidade. Então siga seu caminho aqui fora, indo. Onde quer que você passe, você sirva a Deus. Então, como descobrir qual é o meu chamado? Como eu descubro? Como eu falei antes, analisando os talentos da igreja, os amigos e comparando com o chamado interno. Então, você já tem essa convicção que você tem um chamado interno, você junta com os seus talentos. Aqui eu botei erradamente, mas aqui já são os dons, porque você já é convertido, né? E junta também com aquilo que a igreja identifica, né? Algum irmão fala, algum irmão... Essa semana mesmo teve alguns irmãos que me chamaram. Meu irmão, você deveria estar pregando, pastoreando igreja, né? Por que você ainda não está pastoreando uma igreja, irmão? Aí eu fiquei na minha, observando. Aí eu já tinha falado que meu dom é de mestre, né? De ensino da palavra. Gostaria de pastorear uma igreja, mas trabalhar numa determinada área, não como presidente de uma igreja, né? Que eu não me sinto ainda, não vejo isso em mim. Que meu dom é de ensino, né? De exercer um trabalho. As minhas pregações são duras, né? Por conta do ensino, elas são duras, né? Aí eu falando isso com o irmão, logo depois, outro irmão, logo no mesmo dia, falou: irmão, por que você não vem pastorear aqui minha igreja? Né? Convite para pastorear a igreja. Então, eu ainda não me sinto à vontade, ainda não é a hora, mas é resultado do chamado. Internamente já tenho chamado, pela igreja já tenho a convicção também, externamente já tenho a convicção, agora Deus capacitou, Deus chamou, capacitou, e agora fica com Deus enviar. Então Deus é quem vai enviar. Então, quando Deus enviar, a gente está pronto. Eis-me aqui, Senhor, como Samuel disse, né? Eis-me aqui. Como isso acontece? Como acontece isso? Botei também aqui 3 subtemas, né? Primeiro, quando temos plena convicção que temos algo a fazer. Então, quando isso acontece? Quando você tem a plena convicção que tem que fazer alguma coisa. É a primeira coisa. Então, essa é a convicção. Segundo, ele nos chama quando não estamos prontos. Ou seja, não ache que Deus vai te chamar para o ministério quando você já estiver com um curso teológico pronto. Não. Ele vai te chamar antes, porque ele é quem vai te direcionar e ele é quem vai te capacitar. Quando você estiver cheio de serviço, trabalhando, ganhando muito dinheiro, é a hora que ele vai te chamar. Ele não vai te chamar quando você estiver à toa, ele vai te chamar quando você estiver super comprometido com as coisas da sua vida. Você vai ter que fazer escolhas. Jovem rico, largar tudo. Larga tudo e segue-me, é o que Jesus disse, né? Então você vai ter que largar as coisas, né, para seguir Jesus. Ele não vai te chamar na hora que você estiver à toa sem fazer nada. Terceiro, quando reconhecemos que não podemos por nós mesmos. Então, quando você achar que você não é nada nessa vida, e nós não somos mesmo, quando você estiver se sentindo nada, que você não é um nada, que você não tem dom, não tem talento, quando você estiver se sentindo até que você nem é amado por Deus, é essa hora também que Deus está te preparando para te chamar. Exemplo, Jeremias: sou muito jovem. Saulo: sou o pior dos pecadores, e tantos outros. Eu já fiz essa pergunta para mim mesmo, já falei várias vezes, amados irmãos, muitas vezes. Não, eu não, deixa o negócio para lá, não teve jeito, Deus me apertou. No meu caso, o Senhor me chamou para apologética, para a defesa do evangelho, dentro da área ministerial do mestre, né? Sistema imunológico. Então, isso traz várias consequências, porque é exortação o tempo inteiro. O mundo que a gente vive hoje tem muita heresia, tem muita doutrina ruim dentro da igreja, o mundanismo, né, o legalismo que está presente no meio da igreja, e é o que o povo quer hoje. Então, quando você exorta, as pessoas se tornam contrárias a você, né? Se tornam inimigas suas, né? Se puder, coloca você para fora da igreja. Aquele cara lá não serve não, é do diabo, né? Então, ele chama assim, quando nós não somos capazes, nós achamos que nós não somos nada,
né? Uns dizem, eu sou muito jovem, não quero, deixa eu viver mais a vida um pouquinho. Outros, Saulo, né? Eu sou o pior dos pecadores. Eu, um pecador, ser chamado para ser apóstolo? Não é nada. Deus vai te chamar quando você se sentir um lixo, uma escória, né? Aí é onde Deus vai lapidar. Deus não pode pegar você pronto, Deus tem que quebrar. Engraçado que eu estava tocando no início do vídeo, eu botei um hino. Se você perceber, é aquele... Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, né? O vaso novo, engraçado, né? Que eu estava até cantando isso, eu adoro, e é um hino da minha conversão, né? Esse hino. Ele vai fazer isso, vai te pegar, te quebrar, né? Ou vai te pegar quebrado e vai te transformar para o ministério. Agora, uma atenção aqui, meu amado. Você está enfrentando circunstâncias extremamente difíceis na sua vida? Lutas que não vão embora, sofrimento, as coisas nunca dão certo para você? Olha, quero dizer para você o seguinte, isso aconteceu comigo. Isso pode estar acontecendo com você. Isso pode ser um sinal que você está sendo chamado para a obra de Deus e você está sendo desobediente. Você está fugindo do seu ministério. Então, quando Deus te aperta, é porque você não está ouvindo o chamado, não está obedecendo. Ou você já ouviu e não quer cumprir o teu ministério. E aí Deus vai te apertar. Depois, não reclame. Deus vai te apertar. Então, é um sinal. Quando há sofrimento, as coisas estão difíceis, estão se apertando, as lutas não passam de jeito nenhum, pode ser sinal que Deus está te chamando para o ministério para trabalhar na obra dele e você está se negando. Você quer apenas ir lá aos cultos, aos domingos, assistir a palavra, escutar lá e pronto, final e nada. Quantas pessoas eu vejo tocam e cantam com uma voz abençoadora, tocam instrumentos musicais e não usam para a obra de Deus. Ou as pessoas que pregam, né, são ótimos pregadores e negam o tempo inteiro quando são convidados para pregar nas igrejas. Né? Pessoas que são chamadas para evangelizar, fazer trabalho na rua de evangelismo, não vai de jeito nenhum. Aí começa a ser apertado por Deus. E aí quando começa a ser apertado por Deus, aí pula que nem pipoca, né? Mas é assim que Deus trabalha, amados. Irmãos, nós chegamos aqui a nosso fim, né? No fim desse estudo, dessa aula, né? Eu quero agradecer a presença de todos vocês. Eu estou vendo que tem bastante gente. Eu não consigo ver todo mundo que está visualizando, porque são salas que são abertas, né? Conforme vai abrindo salas e salas e salas, eu consigo só visualizar a sala que eu estou na transmissão. Só vou conseguir saber a quantidade de pessoas que estão na transmissão após o encerramento, né? E aí no Facebook eu faço a transmissão no YouTube também. E eu vou começar daqui uns 15 dias a transmitir ao contrário, no YouTube primeiro, com a cópia no Face, por conta da quantidade de pessoas que seguem lá no YouTube. Já estamos por volta de 38 mil inscritos. Nós temos aí para mais de 6 milhões de visualizações. Então, nós vamos aproveitar esse canal, essa ferramenta maravilhosa de Deus para poder divulgar o Evangelho de Jesus. As aulas serão transmitidas lá também, ok? Então não dá para saber quantos aqui agora no momento. Eu queria agradecer cada um aí pelo nome, né? Não faço isso agora. Seria injusto eu citar o nome de alguns apenas, né? E deixar os outros aí que eu não estou vendo. Então eu faço aí meu agradecimento a todos vocês que estão assistindo em todas as salas de aula aí. Agradecer a presença, né? O carinho, você que está acompanhando nossas aulas. Eu peço a Deus que eu seja útil na vida de vocês para que vocês possam estar aprendendo, retendo algo de bom, né? Retenha algo de bom do que eu falo, do que eu ensino, né? Que a graça do Senhor Jesus esteja sobre todos vocês. Não esqueçam de continuar compartilhando esse vídeo, essa live. Compartilhe até no WhatsApp para os seus irmãos, para os seus amigos. Quem sabe aí você está passando por isso, está com essa dificuldade de reconhecimento ministerial. Passa para alguém que já reclamou com você, alguém que está passando por isso, algum líder que tem um chamado, é vocacionado e está correndo da obra de Deus. Transmite esse vídeo para ele, né? Para que esse vídeo chegue até ele e ele possa ser abençoado, né? Que essa palavra edificante chegue até eles. Você que não é inscrito, inscreva no nosso canal, tem um botãozinho aí,
e ativa também as nossas notificações para que todo vídeo, quando a gente entrar online, você receba as notificações aí também. No Facebook, você vai ter o lembrete. Nossas aulas são programadas com antecedência e você pode clicar lá em lembrete. E aí, quando estiver online, você vai receber uma notificação também, como se fosse um convite para assistir a nossas aulas. Tá bom? Que o Senhor Jesus nos abençoe. Eu gostaria de orar por você nesse momento, né? Agradecendo, e gostaria de orar para você, você que está nos assistindo, que está passando por algum momento difícil na sua vida, né? Para que Deus possa falar com você tremendamente, né, essa semana através desse vídeo. Tá bom? Abaixa aí a fronte da sua cabeça, vamos estar orando, vamos pedir a Deus aí para que Deus possa estar falando conosco essa semana, tá bom? Seu Deus, nós louvamos o nome do Senhor, engrandecemos o nome que é digno de toda a honra e toda a glória, Senhor Deus, nos céus e na terra. Louvamos, agradecemos por tudo que tem feito por nós, pelo teu cuidado, pelo teu amor, Senhor Deus, a tua paciência, a tua misericórdia, Senhor Deus, que tem sido enorme sobre nós, pecadores. Nós não merecemos, Senhor Deus, nada do Senhor. Mas mesmo assim o Senhor tem insistido conosco em nos aperfeiçoar, nos amar, nos ensinar, Senhor Deus, as tuas escrituras, nos dando conhecimento. Senhor Deus, nós agradecemos tanto, Senhor Deus, e queríamos agradecer mais e mais, cada dia mais, para que o Senhor não nos abandone, o Senhor esteja sempre conosco, que o Teu Espírito Santo esteja sempre em nossa presença, Senhor Deus, nos ensinando, nos trazendo arrependimento. E agora, Senhor Deus, eu gostaria de orar, Senhor Deus, e falar com as pessoas a quais estão aqui ouvindo, Senhor Deus, a live, nosso estudo. Quantas pessoas, assim como eu, Senhor Deus, passou por dificuldades em reconhecer o ministério. Precisaram, Senhor Deus, sofrer amargamente, passar por dificuldades, Senhor Deus, absurdas, espremidos, Senhor Deus, no moinho para que entender que foi chamado, que tinha um propósito por Deus. Talvez essa pessoa que esteja ouvindo, Senhor Deus, precise dessa mensagem. Senhor Deus, que o Senhor fale através desse vídeo, Senhor Deus, e que essa pessoa seja hoje convencida pelo teu Espírito Santo, Senhor Deus, que ele é um chamado, ele é um escolhido para fazer, Senhor Deus, a tua obra. Ele é um escolhido, Senhor Deus, para ser chamado, para ser salvo, Senhor Deus. Todos somos chamados, Senhor Deus, e o Senhor nos dá a oportunidade de sermos chamados para sermos salvos. Talvez quem está nos ouvindo, nem crente talvez seja, Senhor Deus, mas ele é chamado para ser salvo. O Senhor quer chamá-lo para ser salvo. E é o mais importante de tudo. Até mais importante do que o trabalho, Senhor Deus. Mas aquele que é chamado para trabalhar na tua obra, que tem se esquivado, não consegue reconhecer, não consegue, Senhor Deus, identificar os sinais de que o Senhor está falando. Que o Senhor, a partir de hoje, em nome do Senhor Jesus, possa estar falando com ele, Senhor Deus, em particular, dando sinais. Que a sua igreja, Senhor Deus, os seus irmãos possam, Senhor Deus, demonstrar através de palavras, de reconhecimentos, né, que ele é um vocacionado, que ele serve sim para a obra de Deus. Senhor Deus, qualquer um ser humano, qualquer um, Senhor Deus, assim como Saulo, Senhor Deus, o Senhor pode escolher qualquer um para o ministério. Que o Senhor possa, Senhor Deus, estar presente, Senhor Deus, confirmando, com sinais externos também, Senhor Deus, que esse homem, essa mulher de Deus são chamados para trabalhar na tua obra. Que o teu Espírito Santo seja, Senhor Deus, esteja com eles, Senhor Deus, até a convicção total, Senhor Deus, até que ele venha a ser, Senhor Deus, um homem ou uma mulher, Senhor Deus, abençoador na tua obra. Sejam com todos, Senhor Deus, e que o amor de Deus Pai e que a graça do nosso Senhor Jesus e Salvador e que as doces consolações do teu Espírito Santo que está sobre a sua igreja, sobre todo o mundo e aqueles que confessam Jesus Cristo como Senhor Jesus, que todos esses digam amém até a sua segunda vinda. Assim, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Amém, irmãos? Deixo o convite para você aí. Nosso próximo domingo estaremos falando sobre a igreja de Tiatira. O nosso estudo do livro de Apocalipse, dando continuidade. Curta aí nossa página aí mais uma vez, compartilha
Eu vejo você até a nossa próxima aula, ok? Deus esteja contigo, meu amado. Deus te abençoe. Até mais.